Porque muitas das vezes o que mais me doía, e eu digo isso, nos momentos de fome e nos momentos em que eu vivi na rua, como morador de rua, o que mais me doía eram os olhares. O que difere a tua história da de quem quer que seja é a forma como você percorreu esse caminho. Se você se colocou como vítima ou se você se colocou como o personagem central, como protagonista da tua história. Olá, vencedores! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Arte de Vencer. Meu nome é Cláudio Gonçalves. Se você é novo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Dê o seu like, comente e compartilhe esse conteúdo que está sensacional. O episódio dessa semana eu trouxe um convidado super especial que acabou se tornando um grande amigo, um grande parceiro de negócios também, que é o João Costa. E vocês vão conhecer essa história, porque essa história eu acho que representa exatamente o propósito desse podcast, a arte de vencer. Então, para você que está nos assistindo, se você acha que a sua vida está difícil, se você acha que as coisas não têm solução, que as oportunidades não aparecem para você, fique atentos a essa história, que vocês vão ver que tudo que você quer é possível fazer. Basta você querer, basta você ter força de vontade, correr atrás, que você vai chegar no seu sucesso que você tanto almeja. Então, para contar essa história de hoje, João Costa, seja muito bem-vindo, João. Cláudio, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui, é uma honra também poder falar para a tua audiência um pouco da minha história. Bom, o João Costa hoje ele é jornalista, com mais de 20 anos de experiência, assessor de imprensa, um mestre da comunicação. Então o bate-papo vai ser bem bacana, né, João? Poxa vida, obrigado pela essa apresentação fabulosa. Me sinto lisonjeado. Então vamos lá, João. Queria entender um pouquinho como foi a sua infância. Gosto de sempre trazer esse aspecto para todos os convidados. E eu sei que a sua infância não foi fácil e eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que foi. Olha, falar da minha infância, antes de tudo, entender quem eu sou na essência. Porque a minha infância ela foi permeada por perdas. Só que, como eu digo sempre, né, nas entrevistas a que eu sou chamado para poder conceder, e sempre sou perguntado, a questão não são as perdas e os desafios que você enfrenta. A questão é a forma como você conduz as escolhas e os desafios que se apresentam ao longo da sua vida. Então, é até interessante pegar o gancho do programa Arte de Vencer para poder ilustrar a minha fala, porque é exatamente isso. É você ter a arte de como conduzir a sua vida em meio aos desafios, em meio aos desertos. Porque os desertos, eles são grandes. Histórias todos possuem a sua. Eu costumo até dizer que se você for parar com qualquer pessoa, você de algum modo vai chorar. Sem dúvida. Só que o que difere a tua história da de quem quer que seja é a forma como você percorreu esse caminho. Se você se colocou como vítima ou se você se colocou como o personagem central, como protagonista da tua história. Eu acho que essa é a grande chave, né? A chave É a para posição tudo. que você vai tomar. Exato. É você escolher vencer, independente dos desafios que surjam ao longo desse caminho, né? Porque às vezes no caminho a pessoa usa, é o que eu sempre digo para as pessoas, elas usam do artifício de se autocomiserar ou então de procurar terceirizar o momento que ela está vivendo de desafio. E aí ela começa a falar, fulano foi o culpado disso, a razão de eu estar passando por isso é o fato de eu não ter tido aquilo. E, na verdade, nós somos os responsáveis por criar as oportunidades. Eu, por exemplo, na minha infância, não tinha oportunidade de estudar, né?
E eu criava oportunidades. Desde pequeno, por ter tido esse incentivo por parte da minha avó paterna, eu sempre busquei estar lendo, sempre aprendendo coisas novas. Daí eu comecei a desenvolver também uma didática para compreender e aprender idiomas. E assim, ao longo de toda a minha Ia história de suprindo de vida, uma forma mais autodidata tudo aquilo que a vida não estava não conseguindo lhe estava. proporcionar, né? A minha vontade de aprender e de vencer sempre foram tão grandes que eu criava oportunidades. Mas aqui eu quero entrar num cenário que é bastante importante, porque eu até acredito que tem coisas que é da gente, que nasce com a gente, Sim, mas a maior parte disso vem da educação que a gente recebe. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. educação e os exemplos, né? Eu sempre tive como base, como bússola, os exemplos da minha própria avó. Porque a minha avó, vai ser redundante falar dela, mas ao mesmo tempo, à medida em que a gente for falando da minha história, vai ficando muito claro do porquê que sempre ela vai vir à baila. Porque ela foi o sinônimo de o homem da casa, a mulher da casa, e o sinônimo mais do que tudo, né, de mulher correta, de mulher dedicada, de mulher amorosa, de mulher firme, né, de uma pessoa muito contundente, que hoje, inclusive, nas minhas atitudes e nos passos que eu preciso dar, eu vejo que isso está muito internalizado em mim por conta dessa convivência que eu tive com ela. Então, isso fica, inclusive, como um conselho para os pais, porque hoje, no mundo que a gente está vivendo, onde as redes sociais são a mola que dita muita coisa dentro das relações sociais, os exemplos passados pelos pais, o alinhamento que há entre os casais ao passar esse modo de enxergar a vida e de viver a vida é o que faz toda a diferença. Então, quando eu falo da minha infância, lembrar da forma como eu fui criado e de tudo no que eu me espelhei, que foi a minha avó, é sem dúvida fundamental para eu entender as razões que me trouxeram até onde eu cheguei. E me explica um pouquinho como foi esse processo. Você morava com a sua avó e você falou que não teve a oportunidade de estudar, né? Que teve que buscar esses mecanismos. Como você passou por todo esse processo até chegar no jornalismo? Foi muito difícil tudo, sabe, Cláudio? É aquilo, eu optei por vencer, mas esse caminho de optar por vencer, ele é muito fácil dizer ele hoje. Ao longo da minha carreira, ao longo da minha história, que foi permeada por desafios, houve momentos em que eu falei, não é possível, será que eu vou conseguir sair dessa realidade na qual eu estou? Será que eu vou conseguir superar essa situação de muitas das vezes não ter o café da manhã, não ter um almoço, não ter um jantar, o que na verdade traduz a realidade de muitas Muitos, pessoas que exato. residem nas periferias, periferia essa da qual fiz parte. Então, é muito desafiador quando você está nesse contexto, né? Na época, o objetivo que eu tinha era seguir a carreira de direito. Até por uma razão óbvia. Eu tinha ficado em colégio interno por 6 anos e depois fui trabalhar por conta dos problemas de saúde da minha avó, né, com esses diretores, né, do colégio onde eu fiquei. E aí, na época, eles, por serem uma família de juristas, eles começaram a me direcionar para a carreira, né, do direito. Mas dentro do direito eu acabei não me encontrando, né? E aí, depois, mais adiante, o jornalismo me abraçou de uma maneira que até hoje, muitas das vezes, eu não sei explicar direito, né? Surgiram pessoas, surgiram oportunidades, eu sempre estudei e sempre busquei
né, me qualificar, porque não adianta você só querer, você tem que estar preparado e estar no momento certo para que você possa ser direcionado, né? Porque muita gente às vezes acha que é só uma coisa, não é um conjunto de fatores, né? Não adianta você estar no momento certo com a pessoa certa se você também não estiver qualificado. Por isso que eu sempre chamo as pessoas a refletirem a importância de ler, a importância de estudar, né? E esse estudo é um estudo contínuo, principalmente quando a gente traz isso para a realidade na qual nós nos encontramos hoje. Onde tudo acontece tudo muito rápido. Muito né? rápido, de maneira muito dinâmica. Muito dinâmica. É muito superficial, tudo muito rápido. A gente vive num universo permeado por uma revolução tecnológica envolvendo o IA, envolvendo uma série de mecanismos que não tem mais para onde a gente correr. Eles estão aí, a gente vai ter que lidar com eles, e é ótimo que eles estejam aí, porque, de algum modo, a história da humanidade sempre foi marcada por transformações. E essas transformações sempre foram para o bem, desde que o ser humano saiba como utilizar as ferramentas que chegam para ele. Exato. Por exemplo, a IA, eu digo, por exemplo, para as pessoas, a IA ela é uma ferramenta extraordinária, desde que você não terceirize para ela o teu cérebro. Porque você pode muito bem utilizar a IA como uma ferramenta auxiliar, mas quando você entrega para ela aquilo que cabe a você, que é raciocinar, a capacidade criativa, aí você realmente está dando poderes para uma máquina. Então, a ideia... Mas você tem esse receio? Não, eu não tenho. No meu dia a Não, dia... na sociedade, de causar um impacto gigantesco na sociedade, das pessoas não pensarem e atribuir todas as decisões para IA. Tenho sobre isso, sim, e vejo essa realidade se transformando cada vez mais em algo substancial, né? Porque não há uma política voltada para a conscientização do uso dessas ferramentas. Você vê, a gente hoje está com várias discussões, né, de um marco regulatório necessário, né, para a questão ligada a fake news, a questão das bets e vários outros assuntos polêmicos que a gente está vendo aí, mas a gente ainda não chegou a um denominador comum. Então, enquanto a gente não chega a um denominador comum e a gente vive em um país no qual as pessoas não são educadas a ler, que é uma deficiência muito grande, infelizmente, você vai para a Europa, você vai para os Estados Unidos, você percebe, né, que as pessoas têm um hábito de leitura. Já, né? Exatamente. É enraizado. Enraizado. Então, no Brasil, nós não temos isso. E também nós temos a questão da marginalização, e aí já é um outro assunto, né, quando a gente entra na parte racial. Quando a gente entra na parte do homem preto e da mulher preta, que ainda não foram também, se não bastasse os problemas, as agruras enfrentadas, né, pela realidade social que nós temos, você ainda tem também a questão da falta da inclusão. Exato. Porque eu vou lhe falar uma coisa, eu poderia hoje está em uma situação muito, mas muito melhor do que aqui estou. Se eu tivesse tido nos momentos em que eu vivi situações difíceis, as oportunidades que eu gostaria de ter tido. João, o fato é que você furou uma bolha muito grande, né? Alguém que veio da periferia, uma pessoa preta, uma pessoa que basicamente tinha um amparo familiar somente da avó, que não teve as oportunidades ali de estudo, né, todo esse incentivo. E hoje você aqui super elegante, um cara super premiado, inclusive internacionalmente. Sabiam que ele
é colunista do El Madrid da Espanha, olha só, hein? Então, para você ver o nível, né, da superação do João. E aí eu queria te perguntar duas coisas. A primeira, como é furar essa bolha constantemente? Porque é uma bolha que já foi furada, mas tem outras, né? Que eu acho que a gente fala assim, empreendedor tem que matar um leão por dia, né? Eu acho que pessoas que vêm da periferia e pretas é todo dia uma bolha que tem que ser furada também. E o outro aspecto é como você enxerga, voltando no tema também da IA, como você enxerga dentro desse caminho sem volta que é a IA, o desenvolvimento da periferia que não tem acesso hoje a essa tecnologia, não tem acesso ao aprendizado dessa tecnologia. Como você acha que vai se tornar na nossa sociedade a questão da desigualdade? Você acha que vai piorar, vai melhorar? Como você enxerga isso? Porque eu acho que você passou por isso, então você sabe exatamente como que as coisas funcionam, né? Ao contrário de muita gente que às vezes não tem ideia do que é a periferia. Primeiro, tudo passa pela educação, né? Tudo que nós assistimos hoje de desigualdade, de falta de inclusão, na verdade é falta de educação. Então, enquanto nós não tivermos políticas públicas que trabalhem para que a pessoa seja inclusa, seja ela preta, de que cor for, seja ela de que crença for, nós não teremos uma realidade equânime, desculpe, onde as pessoas possam ser enxergadas de maneira igual. Eu costumo dizer para as pessoas que a minha própria educação não me permite ver o meu próximo com diferença, né? Porque não vai ser, é óbvio, dentro do contexto social, você precisa, dependendo da função que desenvolve, tá bem vestido, mas não vai ser a sua roupa, não vai ser o seu carro, não vai ser o lugar onde você mora que vai definir o teu caráter e quem você é, né? Vai ser o seu dia a dia, a forma como você trata a pessoa que varre o chão que você pisa, o garçom que te atende no restaurante, né? Então aí nós temos a questão do preconceito e dos subpreconceitos, né? Porque é algo muito complexo. Por ser algo estrutural e complexo, a gente precisa ir na raiz da questão. E essa raiz da questão, a meu ver, é a educação. Se a gente for falar também da questão da IA, a gente vai ir pelo mesmo caminho. Hoje a gente tem uma gama de ferramentas. A cada dia que passa, quando você acessa a internet, você vê uma nova versão de IA lá para você poder utilizar. Só que as pessoas sabem como que ela vai fazer para utilizar essa nova IA? Ela sabe se na produção da informação, porque hoje, de algum modo, todo mundo acaba agindo como se fosse jornalista, porque acaba tendo esse poder de produzir conteúdo, né? Se há veracidade, qual é a fonte, né? Há checagem do fato, porque às vezes você vê a veiculação de uma informação que ela é verdadeira, só que é atemporal. Por quê? É verdade. Porque você vê lá a informação, realmente confere, ouve essa informação, só que ela não é mais aquela informação do dia, já passou. Às vezes é uma informação de 2 anos. Então existem vários aspectos, e eu já, que inclusive desenvolvi um trabalho para o Instituto Palavra Aberta, que é um instituto que defende a liberdade de expressão e promove a liberdade de imprensa no Brasil. Inclusive tive a oportunidade de cobrir simpósios, webinar, né, com a presença do ministro, à época, do TCE, Luiz Roberto Barroso, representantes, né, de grandes entidades como da própria Unesco. Você vê o debate, né, que se arvora a esse respeito. Mas há muita coisa que precisa ser feita. E você acredita que o jornalismo te abraçou justamente com essa finalidade de trazer mais à tona e trazer a voz
a essas problemáticas que nós temos? Sem dúvida, eu tinha como objetivo ser juiz para poder dar aplicabilidade a tudo aquilo que eu acreditava como forma de fazer justiça, né? Não justiça no sentido de vingança, mas justiça no sentido de levar ao banco dos réus aqueles que tinham cometido algum problema, alguma atrocidade com algum indivíduo dentro do contexto social. E aí, como eu vi, né, estudando, né, e lendo e convivendo, sobretudo, com as pessoas, que nem sempre tudo aquilo que a gente vê é real, é factível, é possível, eu falei, eu acredito que o único caminho que eu tenho é o jornalismo. Porque no jornalismo eu vou poder fazer política pública. No jornalismo eu vou poder dar voz para aquela pessoa que está passando por algum problema, né? E aí eu já me espelhava na minha própria história. Eu falava, eu vou poder dar voz para aquela pessoa que, como eu, né, gostaria de ter voz. Tanto que quando eu recebo um prêmio, eu sempre, no final do discurso, eu falo que os troféus não sirvam para que nós nos tornemos pessoas vaidosas, egocêntricas, que os troféus sirvam para que nós tenhamos espaços e que esses espaços sejam utilizados para que a gente possa dar voz e qualidade de vida para aquelas pessoas que não têm acesso sequer a um pão duro para comer, que foi uma realidade na qual mas muitas das vezes eu me encontrei. E você, desde criança, sempre gostava de se comunicar, sempre foi extrovertido? Como que foi isso? Sempre. É interessante porque, seja no mercado, seja nas lojas, seja em qualquer lugar, sempre fui muito comunicativo. Muito comunicativo. Parecia um rádio ambulante. Falava com todo mundo. E isso é nítido até hoje, né? Eu vou no mercado, paro todo mundo. Começa a conversar e as pessoas ficam meio sem entender de onde que esse cara é, né? Porque eu me comunico com muita fluidez, né? E é uma coisa minha, né? Não tem como você mudar isso. E aí, quando você descobre que o teu local, o lugar onde você tem que estar, é na comunicação, aí você canaliza toda essa energia e esse conhecimento para esse fim, né? Que é um fim de promover a igualdade, promover o bem-estar, né? E promover uma informação que eu preciso aqui frisar, que seja uma comunicação livre de violências. Porque eu penso que hoje o jornalismo está sendo pautado só por violência. Se você sai de casa levado por uma série de notícias ruins, a tendência é que você fique adoecido. Isso é verdade. Eu penso que é uma coisa que eu me pergunto, por que que as pessoas gostam de ver tantas coisas, tantas notícias trágicas? E dá audiência. Então, é uma coisa que me causa bastante espanto. Eu costumo me perguntar sempre, eu falo, gente, como é que pode? Você estuda, você fala sobre autores consagrados, você desenvolve um pensamento crítico ou não crítico complexo, né, dentro de tudo que você estudou, e aquilo ali às vezes não viraliza, não ganha repercussão. Às vezes, inclusive, uma história de uma pessoa que passou por dificuldade que venceu. Mas quando você coloca que fulano saiu com ciclano, fofoca, né? Aquilo ali viraliza de uma maneira que você fala, nossa, não é possível. Não é possível, é impressionante. Mas aí eu queria te perguntar uma coisa. Você acredita que todas as faltas de oportunidade que você teve ao longo da sua infância, de certa forma, a comunicação foi a chave principal para que essas portas começassem a serem abertas para você? Ou não? Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida, porque a base, né, intelectual, a base de valores que eu tenho, elas são indiscutíveis, né? Elas são
foram e são fundamentais para o que eu me tornei. Mas ter canalizado através da comunicação isso tudo para que eu me tornasse quem eu sou hoje, isso foi fundamental. Foi o divisor de águas. Porque tem duas coisas que eu falo para quem nos assiste e acompanha o nosso programa, que eu acho que tem dois pilares fundamentais hoje na arte de vencer. Um é a comunicação, obviamente, e o reflexo da comunicação, que é o network. Sim. Né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância do network, não só na vida, no seu crescimento pessoal, mas também para o seu trabalho hoje, né? O network ele é fundamental, porém desde que seja um network verdadeiro. Porque hoje o que eu costumo observar em alguns eventos é que jogo de interesse, um né? jogo de interesse. Não quer dizer que quando você se conecta com alguém não há um interesse, porque o interesse ele está permeado na sociedade. Mas eu digo um interesse com coerência. Exato. Porque às vezes você vai num evento, a pessoa está mais querendo que você beneficie ela do que é um mais venha a nós, né? E o vosso reino nunca. Então, eu assim, hoje, por conta da experiência, por conta da penetração que eu tenho no meio, eu já conheço exatamente quem eu devo ou não me aproximar. Né, e criar essa conexão. E eu primo muito pela conexão criada no olho, através das atitudes. Porque, na verdade, o network, ele precisa, antes de tudo, partir de uma construção na qual a pessoa possa sentir em você confiança. Né? Então não é aquela pessoa, poxa, o cara está se aproximando de mim só por isso. Não, vamos construir algo juntos. Mas antes de tudo, legal. O João, ele é um cara do bem, é um cara de palavra, é uma pessoa realmente que cumpre aquilo a que se propõe. Então eu acho que existem vários fatores que precisam alicerçar essas relações, para que elas não sejam relações que se criam no momento do evento e depois dali elas sejam diluídas, como dizia Zygmunt Bauman, né, grande filósofo polonês, né, e aí no dia seguinte a pessoa nem lembra que você existe. Eu vou dar um exemplo que foi o que aconteceu com a gente, né, que eu acho que é um belo case. No evento comemorativo de 1 ano do podcast Arte de Vencer. Parece que foi ontem, né, João? Verdade. Já tem 8 meses, mas parece que foi ontem. Foi um evento muito legal. E eu não conhecia o João, e o João, ele participou lá do nosso evento, né? Através de uma conexão também, né? E foi muito bacana, porque a gente começou a conversar e já foi uma coisa imediata, uma conexão, né? Conversamos bastante e tudo. E a gente foi sempre se falando, se encontrando em eventos e tal. E de repente, mesmo 8 meses depois, falou, vamos fazer alguma coisa junto, vamos trabalhar junto, né, de alguma forma. E as coisas vão acontecendo. Eu acho que o networking verdadeiro é isso, né? Exato. É uma construção. Às vezes a coisa não acontece na hora, né? Um outro exemplo também é o meu amigo Thiago Simpatia, que está aqui também que no é uma simpatia. Que foi a mesma coisa, né? Não conhecia, veio aqui, estava exatamente onde você tá, bateu um papo legal, bacana, terminou, falou, nós vamos ser amigos, né? E foi, depois de 1 ano, estamos juntos aí também, né? Então eu acho muito bacana, porque eu acho que mostra como esse network funciona de uma forma muito prazerosa, porque é aquele negócio de você ir num local, só assim, o que você tem para me oferecer e já querer alguma coisa imediata, assim não funciona, né? E outra, né, é interessante porque nós conversamos sobre tanta coisa nesse tempo todo e nunca foi aventada a possibilidade de trabalharmos juntos. Por quê? Porque para mim é aquilo que eu falei aqui no início, a gente constrói. A gente tem que se permitir, para quem está assistindo agora, se permitir ser conhecido pelo outro. Porque não adianta, se a pessoa não te conhece, e quando eu digo conhecer não é só a parte intelectual, é conhecer você como pessoa. Exato. Como que ela vai confiar para poder chamar você para ser um parceiro de negócios? E outra,
A conexão, a construção de um network, ele tem que ser baseado na amizade. Porque quando você constrói uma amizade, primeiro, você constrói uma relação de confiança. E aí todas as demais coisas, elas vêm na esteira disso. E de maneira natural, né? Porque a pessoa vai te conhecendo e fala, poxa, eu quero essa pessoa perto de mim. Não é aquela pessoa que pega o telefone e liga para você só para coisas oportunas. Tem uma amiga minha de Alagoas, e se ela estiver me assistindo, um beijo grande nela, Gigi Acioli, a grande jornalista, estive com ela no mês passado. Ela fala, existem amizades verdadeiras e amizades interesseiras. Isso é verdade. As verdadeiras são menores, infelizmente. Essa foi a frase que marcou o início da nossa amizade, que já vai para quase 10 anos. Porque tem pessoas que se aproximam de você pelo que você é. E aí existe um interesse sim, porque ninguém para conversar com o outro se ele não tiver algo para oferecer. É genuíno isso, né? Mas aí se você procura natural, estar... né? É natural. Exato. Não é algo forçado. Exato. Não é sorriso forçado. Não é uma conversa forçada. Infelizmente isso no nosso meio existe muito, né? Aquela conversa forçada, aquela coisa que você sente que a pessoa quer algo a mais. É polêmico até falar sobre isso, mas eu costumo também trazer à baila isso nos meus assuntos, porque eu acho interessante a gente ruminar sobre isso, pensar sobre, porque quando a gente pensa sobre essas questões, a gente se encontra com o nosso eu verdadeiro e a gente, a partir disso, a gente se lapida e passa a perceber o que de fato faz sentido para a nossa vida, né? E talvez a partir disso a gente também plasme dentro do contexto no qual a gente se encontra, seja ele profissional, com os amigos ou tudo mais, para elas o que de fato faz sentido. Esse é o nosso legado. Mas uma coisa que eu acho que é importante a gente ressaltar dentro da sua história, das oportunidades que a comunicação e o networking geraram para você, tem gente que ainda duvida do poder do network ou faz esse network de uma forma forçada ou muito interesseira, né? Mas eu queria dar essa dica, né, para vocês, porque assim, eu acho que eu sempre tive um network, sempre gostei de participar de eventos, sempre gostei de conversar com as pessoas, conhecer a história das pessoas, né? Foi até engraçado que na semana passada eu entrevistei uma pessoa e eu falei assim, você sabia que desde... Falou assim, nossa, você estudou sobre mim, né? Eu falei assim, não foi só quando você foi entrevistada, quando eu te conheci. Porque eu gosto de saber quem é essa pessoa que eu conheci, qual é a história dela. Se eu conhecê-la o mínimo necessário, né, eu vou saber respeitar, admirar cada vez mais a história que tem por trás daquela pessoa. Sim. Né? E então tem gente que ainda duvida do poder do network. Eu acho que o evento do qual você esteve presente, por exemplo, eu acho que só evidenciou de uma forma ainda mais forte, né, esse momento, porque as conexões que foram geradas com quem esteve ali foram imensas. E aí eu falo que a gente constrói a corrente do bem também. Então, naquele evento eu te conheci outras pessoas. Verdade. Né? Teve uma pessoa que eu conheci por meio de você, que foi a Raíssa, que já esteve aqui no programa, inclusive. Maravilhosa. Né? Do qual eu já consegui criar uma conexão com ela, com o ex-diretor da Microsoft, que já esteve aqui no programa online lá nos Estados Unidos, que agora ela já está desenvolvendo projeto junto com ele. Maravilha. De um patrocinador em relação a um convidado que também fizeram parcerias e negócios juntos e hoje tem uma empresa juntos. Então, cara, é muito legal. Então, as oportunidades surgindo, né, nessa arte de se comunicar, de se relacionar. E eu acho que é importante porque você pode estar se sentindo assim sem saída,
E eu acho que conhecer gente é o ponto de partida para sair de uma situação difícil, né? Eu acho importantíssimo o que eu vou falar, talvez é a parte mais fundamental de tudo que eu contei até agora. É uma parte da minha história que eu digo que você deve sempre levar em conta a intuição. É impressionante. Tudo que aconteceu teve a base da educação que eu tive da minha avó, os valores que eu tenho, o estudo, mas perceba como que são as coisas. Eu me recordo que isso é uma coisa que eu estou revelando aqui que eu ainda não contei em programa algum. Eu estava em uma função, uma da subfunção, fazendo um atendimento. E aí, nesse dia, eu me lembro que eu não... Era um atendimento dentro de um aeroporto, foi o aeroporto de Congonhas. E aí, nesse dia, eu estava recepcionando alguns turistas de outros países, né, por eu falar outros idiomas. E aí eu fui, me desloquei para fazer a recepção lá no portão de embarque. E olha como que são as coisas. Às vezes a gente até acha ruim na hora. O rapaz da agência, né, me conectou. Volta e meia surgiu um freelance para eu poder fazer. O nome dele é Cristiano. Tenho até que agradecê-lo porque esse rapaz me ajudou muito em um momento da minha vida. E aí foi interessante porque surgiu um casal e esse casal era um casal que precisava de um atendimento VIP e a agência me designou para poder fazer esse atendimento, porque viu em mim a única pessoa naquele momento que poderia prestar esse serviço. Aí eu na hora falei, poxa, mas eu já estou aqui, o pessoal já está chegando. Não, João, não tem problema, vou mandar outra pessoa para aí, mas eu quero que você faça esse atendimento porque é crucial para que a gente mantenha esse cliente conosco. E eu não podia imaginar que esse casal me abririam portas e que, inclusive, por essas pessoas, que é o Dr. Carlos Alberto Sanseverino, um nome eminente na área do direito. Eu não podia imaginar, eu sempre fui muito fã de Hebe Camargo. É impressionante como a lei da atração ela funciona, né? Não é uma coisa que é irreal, não, ela funciona. É lógico, tem muita coisa que é fantasiada. Nesse dia eu fui atendê-los, não sabia de quem se tratava, a esposa cirurgiã de grandes artistas, e aí eu fiz o atendimento deles e quis acompanhá-los até o portão de embarque. E aí ele comentou comigo, eu me lembro como se fosse hoje, muitos anos isso. Falou, João, não precisa, você já fez tudo que fez e eu já tenho super gratidão por isso. Aí eu falei, não, mas eu faço questão de acompanhá-lo. Ele me deu uma gorjeta e tudo na época. Aí fui até o portão e falei, eu tenho que fazer isso mais do que ninguém, porque eu escrevo sobre atendimento ao público, então para mim isso é basilar, é fundamental. Aí ele olhou para mim e falou, mas você escreve? Me fale um pouco mais sobre isso. Eu comecei a falar, chega a me arrepiar. Eu comecei a comentar com ele, eu falei, pois é, eu escrevo para uma revista mineira, né? E volta e meia eles me solicitam, eu mando alguns textos e um desses é sobre atendimento ao público. Ele falou, me manda isso, eu vou te passar o meu cartão. Você acredita que não existe coincidências na vida? Eu falei, acredito. Então você faz o seguinte, eu vou te dar o meu cartão, eu estou fazendo uma viagem, vou ficar 15 dias fora do estado. Você me manda o material que você tem. Você atua em que área? Eu falei, eu sou jornalista. Ele falou, pois é, eu disse para você que não existe coincidências, porque quando voltar dessa cirurgia, eu quero abrir algumas portas que vão ser fundamentais para que você possa, se não resolver seus problemas, mas pelo menos ter uma oportunidade de ter a dignidade de vida, né, que todos têm e, a meu ver, deveriam ter. Então foi uma pessoa de uma generosidade
imensa. E por que que eu falei de Hebe Camargo? Porque essa pessoa é sobrinha da Hebe Camargo. Uau! Que coisa! Que história, hein, João? É. Sobrinho de Hebe Camargo de casamento, né? E eu fui me dar conta disso muito tempo depois, quando eu fui ver publicações dele com a família no Castelo de Caras, com a Rita Lee cantando no casamento dele. Aí eu falei, cara, como é que pode? Nada é por acaso, né? Então, assim, ele nunca se valeu disso, nunca contou a história dele para mim. Mas depois eu pesquisei, conversei com ele pessoalmente, em vários outros encontros que eu tive com ele, com a esposa. E ele falou assim, João, eu sou sobrinho da Hebe Camargo de casamento, ela teve um papel muito grande, muito importante na nossa vida. E aí você vê o quanto que um sorriso, você ter um poder aquisitivo melhor, e no caso uma pessoa branca, né, que olhou para mim com compaixão e falou, esse rapaz tem talento, eu vou ajudá-lo. Quantos e quantos empresários estão assistindo agora essa entrevista e não se deparam talvez com o João, como foi o meu caso em relação a essa família, e que esse João às vezes está precisando só de uma oportunidade. Não digo do João acomodado, porque existem muitos Joãos que são acomodados, Sim. que querem as coisas entregues prontas, na mão. Que cai do céu, de né? prato, né? Então, assim, existe muita gente precisando de oportunidade. E você pode ser a luz. Um sorriso, um estender a mão, né? Você está mostrando para aquela pessoa que ela tem um sentido nesse mundo. Porque muitas das vezes o que mais me doía, e eu digo isso, nos momentos de fome e nos momentos em que eu vivi na rua, como morador de rua, o que mais me doía eram os olhares de desprezo. Né? Porque hoje, Cláudio, é muito fácil o pessoal olhar para mim, dizer que eu sou uma pessoa legal, porque eu construí uma trajetória. Mas quando eu estava nessa situação, era muito doloroso. Você não ter família, como é o meu caso, não ter ninguém, e ali naquele contexto você ainda ter que trabalhar o teu emocional para se blindar dos olhares que eram terríveis. Olhares de nojo, olhar de discriminação, olhar de quem olha você como se você não fosse nada, que fosse um favor do universo você estar ali naquele momento, quando nós não somos melhores do que ninguém. E como você encontrou forças diante de todo esse cenário para sair dessa situação? A fé em Deus, independente de religião, e a crença na palavra que eu disse para minha avó antes de ela partir, que ela iria me ver muito bem sucedido, seja na comunicação, seja no direito. Naquele momento, até então, eu não tinha ideia exata do que eu iria fazer, porque ainda estava ainda com os pés no direito, mas eu disse, a senhora vai ver. Ela disse, não vou ver, mas de algum modo ela está vendo. Então, o fato de ter colocado isso, internalizado essa promessa que eu fiz para minha avó, e sobretudo na promessa que eu fiz para mim, porque uma coisa é você fazer uma promessa para uma outra pessoa, outra coisa é você entender que antes daquela pessoa você também tem que se amar, você tem que se prometer coisas boas, você tem que acreditar em você. Mas aí vem da educação, né? A base. Então eu queria retomar aqui também para quem está nos assistindo, que é outra coisa que eu martelo bastante sobre a importância disso. Pais, cuidem da educação dos seus filhos. Porque o João só conseguiu ter essa força interna porque ele nunca deixou de acreditar nele. Estou mentindo? Nem um pouco. Então não fale para o seu filho que assim, vou fazer por você porque você ainda não consegue, deixe fazer.
Se ele pedir ajuda, você ajuda, mas deixa fazer. Não subestime seu filho, a capacidade dele fazer as coisas. Porque quando você constrói pessoas, seres humanos, que têm a capacidade de confiar no seu próprio talento, ninguém segura ele. E eu tenho, sabe, Cláudio, como forma de gratidão, muito orgulho de dizer que eu morei nas ruas, que eu passei fome, que eu passei por tudo, que eu cuidei da minha avó por quase 10 anos, acamada. Eu trocava a fralda, eu fazia tudo. Inclusive me deparando, me lembrando agora recentemente de um encontro que eu tive, uma pessoa, ela disse para mim, nossa, João, o que me emocionou mais foi que você, nas suas entrevistas, você fala com muita convicção do que você foi, você não tem vergonha de falar sobre o teu passado. Eu falei, não, muito pelo contrário, eu tenho orgulho porque quem me vê hoje como eu estou, como eu sou, né, e tendo visto o que eu passei, vê o quanto que eu superei, o quanto que eu me esmerei, o quanto que eu realmente fiz valer a pena cada suor, cada dificuldade que foi driblada por mim para poder chegar até aqui. Então, é mais do que obrigação minha contar esse outro lado da história. Porque às vezes a pessoa te vê bem vestida, te vê bem posicionada, ela acha que a sua vida sempre foi aquilo. Não foi. Não, e é importante para inspirar pessoas que muitas vezes estão dentro desse cenário e acham que Claro. nunca mais vão conseguir, né? Sim. Eu acho que é muito importante isso como inspiração, né? Sim, aliás, em conversa com um grande amigo que eu tenho, que eu consegui transformar em amizade naturalmente, a gente falando aqui de network, Rufino, Geraldo Rufino, tive a oportunidade de entrevistar ele. O Geraldo, tô ainda não veio aqui. Eu vou cobrar dele, hein? Então, tem ele e o Thiago, agora caramba, tem dois para me ajudar. Ele não vai ter sossego mais. Geraldo Rufino, você tem que vir aqui, meu irmão. Nossa, é um cara já que eu amo de pra paixão. mas ele tem uma agenda complexa também. Não, mas ele vai. Vai dar certo. Vai, nossa, ele vai vir. Tenho certeza. Vai ter certeza. Vai ser uma das maiores entrevistas. Eu sempre falo com ele que ele tem uma história parecida com a minha, né? E é um cara vitorioso, um cara que, meu Deus, a última vez que eu estive com ele, eu me lembro que ele saiu lá da nave dele, né? Todo mundo parou no saguão, né, para poder falar com ele. E ele parou ali, todo mundo, né? E é isso que a gente leva da vida, né? Não é o dinheiro, não é a posição que você passa a ter, é você usar tudo isso que o universo te proporcionou para ser bênção na vida de outras pessoas, transformar vidas. Verdade. Bom, pessoal, a gente vai para um pequeno intervalo comercial e já voltamos com o podcast Arte de Vencer com meu amigo João Costa. Até já. Para este papo acontecer, contamos com grandes parceiros. O Espaço da Audição traz a melhor tecnologia auditiva do Brasil para você e o Streambox garante a qualidade impecável que você ouve aqui. Siga e prestigie quem apoia o nosso canal. Voltamos com o podcast Arte de Vencer com essa história surpreendente, emocionante, inspiradora do João Costa, do qual eu tenho muito orgulho de ter como amigo. E uma coisa que eu também quero destacar, João, sabe uma das coisas que eu mais aprendi lidando com pessoas que têm histórias parecidas com a de você? Que é o que eu mais admiro e é o que me faz acreditar que o ser humano ele pode melhorar, a gente pode ter uma sociedade muito melhor, é ver pessoas que teriam de tudo para perder os seus valores que não perdem. Você com todas as dificuldades, né? Meu amigo também, Thiago Simpatia aqui, também são pessoas de valores inegociáveis, de um caráter sensacional. E eu falo que o mundo ele é construído por uma sociedade que, antes de mais nada, tem que ter valores, caráter, honestidade, integridade. E isso, você não precisa ser rico, isso qualquer, independente da sua classe social. Se você tiver valores e integridade, o universo vai abrir as portas para você. A única
Toma uma água aí. A única dor que eu tenho isso. Tudo bem, tá emocionado. Toma uma água aí, João. E eu acho fundamental também a gente enxergar para essa sociedade que tanto precisa da gente. E eu quero contar aqui uma situação que aconteceu hoje que também me emocionou demais. Foi do meu amigo Thiago Simpatia, que posso compartilhar, Thiago? Que é o seguinte, ele estava vindo para o trabalho no metrô lotado todos os dias ali, né? Várias pessoas, a gente sabe a dor do trabalhador que vai lá atrás do seu ganha-pão, e ele se deparou na estação com uma mulher que estava chorando ali, e ele, com a empatia dele, ele acolheu essa pessoa, e como um grande comunicador, foi entender a história por trás daquele sofrimento, daquela pessoa. Talvez uma pessoa que estava se passando totalmente invisível no meio daquela multidão. Nós tivemos uma pessoa que se identificou com aquele cenário, acolheu e entendeu que aquela pessoa estava triste porque ela tinha acabado de perder o emprego e não sabia o que fazer para levar o pão para dentro de casa. E ele, com a gentileza dele, gravou um stories no sentido de ajudar a conseguir um emprego para essa pessoa, e eu tenho certeza que ela vai conseguir, porque a corrente do bem, ela funciona. Então, convido todos vocês para participar dessa corrente. Vamos ter mais atenção para a nossa periferia, vamos ter mais atenção para essas histórias de superação. Não vamos reclamar de nada, a gente reclama demais, a gente tem que agradecer por estarmos vivos, por poder fazer as coisas, por poder conversar, por poder falar, né? Eu acho que são bênçãos que a gente muitas vezes não valoriza, mas é o que pode transformar a sua vida. Basta você querer, acreditar, tapa os seus ouvidos para a sociedade, para o julgamento, como o nosso amigo aqui, João, falou, né? Que eu acho que o desprezo, esse olhar de desprezo que muitas vezes acontece em função da desigualdade, isso só nos afasta. Nós somos seres humanos e o que a gente tem que é se aproximar. Uma sociedade unida, ela é imbatível. Todo mundo consegue se tornar uma pessoa melhor quando a gente faz essa corrente do bem, nos inspira. Desde quando eu comecei a fazer o podcast, eu vejo a minha transformação como pessoa. Sempre tive muita empatia por pessoas ali que ralam, buscam, porque eu também tive a minha trajetória de superação, de resiliência, de muitas vezes acreditar que as coisas não iam dar certo, e eu venci. E o meu papel aqui é trazer essas histórias para inspirar você que está achando que não tem saída na sua vida. Se inspire nas quase 100 histórias. Esse é o episódio 96, acredita, João? Nossa, que honra. 96, estamos quase chegando no 100, hein? Ó, quase 100 episódios e o Rufino não pisou aqui. Tá mas hora, ele vai né? vir. O que eu queria dizer, que tava difícil falar, é que, assim, a única coisa que me traz uma tristeza hoje é de não ter mais a minha avó aqui para poder assistir tudo isso. Isso eu queria, né, ter ela aqui para poder ver. Mas é tranquilo poder falar que tudo que eu pude fazer e falar para ela em vida, eu falei. Então eu disse que amava ela. Quanta gente por orgulho deixa de fazer isso? É verdade. Com um irmão, com um amigo. Você não leva nada daqui. Nada. Isso aqui é passageiro. Então, isso eu aprendi com a minha avó. E isso, para mim, é o maior legado que eu posso deixar por tudo que passei, tendo sido deixado pela minha avó quando eu tinha apenas 1 mês, por ter perdido meu núcleo familiar, que era pequeno. Então, deixe de dizer para a pessoa que você ama, que você a ame, que você a ama, que isso aqui tudo é passageiro, isso aqui é apenas uma jornada. O grande erro do ser humano é acreditar que ele é eterno, e por achar que é eterno e que tem sempre tempo para tudo, ele deixa sempre para amanhã. Só que o amanhã não existe.
faça o que tiver que fazer hoje, seja a sua melhor versão hoje, para que você nunca se arrependa, porque hoje eu estou aqui compartilhando a minha história, mas uma história que eu posso olhar para trás e ter orgulho de dizer que eu fui um bom filho. Ô, Tenho João, orgulho. eu queria que você olhasse aqui para a sua esquerda, aonde existe uma medalha do nosso podcast, Os Louros da Vitória. Eu queria que você agora colocasse essa medalha no seu peito, porque você é um grande vencedor. Além de ser um grande vencedor, você ajuda muita gente na arte de vencer. Você inspira, você trabalha ajudando as pessoas na arte de vencer. Não à toa você é um jornalista renomado, premiado internacionalmente, com voz nos Estados Unidos. Recentemente até, fiquei super orgulhoso de você dando entrevista lá nos Estados Unidos, né? Quando você olha tudo isso, né? Eu tenho certeza, como a sua avó está aqui, né, no seu coração, ela está vendo tudo isso. Como você se sente dentro de toda essa jornada e o que você poderia falar para quem está nos assistindo a nunca desistir? Hoje você provocou grandes emoções, hein, Cláudio? Até para mim. Você me Eu tenho paga, que me hein? conter aqui, tá? Você me paga, meu amigo. Nunca desista, né? Nunca desista. Procure estudar, procure oferecer sempre o melhor naquilo que você se propor. Procure ser o melhor profissional. Procure ser o melhor amigo. Procure ser o melhor esposo. Procure ser o melhor tudo, né? Mesmo que dentro das nossas imperfeições saibamos que vamos errar, mas sempre faça o seu melhor, porque é certo, o universo ele devolve para você exatamente aquilo que você semeia. João, agora eu queria mudar um pouquinho de assunto, até para te aliviar agora. Rapaz. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância do seu trabalho como assessor de imprensa. Que eu falo que também é uma profissão tão bacana, mas também do ponto de vista de muitas, principalmente empresas, né? Sempre colocam uma barreira ou uma data de validade, né? A gente vê muito isso, né? Qual a importância do trabalho de um assessor de imprensa, seja para uma empresa, seja para uma pessoa, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse seu trabalho. Em primeiro lugar, hoje o que eu percebo no mercado, Cláudio, é que existem pouquíssimos profissionais qualificados para poder fazer um trabalho de assessoria de imprensa e de assessoria de comunicação. Uhum. Para começar, às vezes o profissional não sabe nem conceituar o que é uma assessoria de imprensa e muito menos de comunicação. E outra, não há uma cultura, isso daí também é uma coisa que é extremamente falha, né, no nosso país, de não ter nas faculdades, e quando eu digo isso em todas as faculdades, uma cadeira que cuide dessa parte, porque todo profissional, desde o fisioterapeuta, técnico de enfermagem, operador do direito, médico, ele precisa se vender enquanto profissional. Senão as pessoas não vão saber, né, em que área ele atua, como que ela vai procurar pelo serviço dele. Então, existe, infelizmente, essa falta de cultura do que é a assessoria de imprensa. Um dos meus maiores desafios hoje é explicar para o cliente que ele não vai adquirir sucesso da noite para o dia. E isso é a maior barreira que eu encontro. Porque o que acontece? Hoje, as pessoas vendem uma assessoria de imprensa muitas das vezes irreal.
Ah, eu te coloco no valor econômico, eu te coloco em tal lugar. Primeiro, nós precisamos entender que a assessoria de imprensa não é uma atividade fim, é uma atividade meio. Você trabalha na construção da reputação daquele profissional no universo midiático. Então, isso é um trabalho que precisa ser feito de maneira muito cuidadosa. Até porque para aparecer basta pagar, né? Não tem muito Basta segredo. pagar. Não tem muito segredo. Existem programas aí que eu não vou aqui citar nome, nem muito menos o programa. Aí no nosso país, isso, em alguns casos, não é tido como ilegítimo, e não estou eu aqui para condenar quem quer que seja. Mas existem programas pagos, existe um monte de coisa paga. O que eu quero dizer é o seguinte: para você fazer uma assessoria de imprensa que seja condizente, coerente, você precisa ter um profissional sério. Só que hoje, quando você fala de ter um profissional sério em uma mesa de reunião com o cliente, às vezes, na hora que você fala, vai demorar um pouco mais. Aí quando está chegando no terceiro mês, ele já para de fazer assessoria, porque para ele aquilo que você fez não significou nada. Quando, na verdade, é ali que está começando a ser plasmada a imagem dele da forma que ele queria. Só que ele desistiu. É um trabalho contínuo. Mas tem gente que desiste somente pelo imediatismo ou também começa a... Porque assim, eu acho que essa construção de autoridade tem dois caminhos. Essa visibilidade todo mundo quer, mas também poucos se sustentam. Né? Então aí você acredita que é pelo imediatismo ou também porque a pessoa começa a ver que talvez ela não consiga se sustentar? Né? Pelo imediatismo e também pela vaidade. Tudo bem que todos nós temos certa vaidade, é normal, é importante que tenhamos, só que tem pessoas que extrapolam, né, o limite da vaidade que possuem. Né? Tem gente que paga, às vezes, assessoria só para poder ter a sua imagem estampada em um jornal. Né? E tem gente que paga assessoria porque ela precisa trabalhar dentro de todo um planejamento de comunicação, as suas marcas, ela precisa levar sua informação de modo que essa informação possa não só ser disseminada, como também ela possa fazer novos negócios a partir disso. Exato. Que seja real, né? Porque o resultado vai ser aquele, mas de uma forma orgânica, né? Você vai... os canais vão querer ter você lá, né? Sim. Não é você aparecer lá porque você pagou, né? E eu não sou contra quem queira pagar assessoria de imprensa apenas para aparecer. Isso aí é uma lógica de cada um. Exato. Né? Exato. Só que assim, existe sim a pessoa que paga apenas para aparecer e a outra que paga com base numa lógica. Né? Eu sempre estabeleço uma lógica porque eu quero ganhar pela assessoria que eu estou prestando, mas eu quero entender que o cliente também está tendo um retorno que é necessário. Né? Então, quando eu falo de necessário, é de que o cliente ele te paga por algum fim. Né? Se ele quer ter visibilidade, a gente tem que entender que isso é importante, mas a gente também precisa compreender que visibilidade é uma coisa, reputação é outra. Você pode ser visto por milhares de pessoas, mas quando a gente fala de reputação, a gente está pensando em como você está sendo visto. Exato. Muda totalmente. Completamente. Né? Então, falta muito conhecimento acerca do que é assessoria de imprensa, do que é assessoria de comunicação. Os profissionais hoje, às vezes, são assessorados por pessoas que não são jornalistas, portanto, não conhecem a dinâmica e a técnica que precisa ser empregada para isso ser feito. Então, é feito de qualquer modo. Aí, quando ela já vai para um outro atendimento, ela já acha que ela já vai com aqueles traumas, né, dos atendimentos anteriores que ela teve, que foram atendimentos mal sucedidos, porque não esteve sendo assessorada por um profissional que fosse sério, transparente. Como eu, por exemplo, já tive situações do cliente reclamar do resultado e falar, olha, as coisas funcionam dessa maneira.
Então, se você acha que o caminho pode ser feito de outra forma, e eu tenho conhecimento técnico, né? Não estou aqui me achando o dono do conhecimento absoluto, mas eu tenho conhecimento técnico, você me procurou. As coisas funcionam dentro dessa linha, e você acha que não é o correto, eu aconselho você que procure outro profissional, porque eu não faço o meu trabalho por dinheiro. O dinheiro para mim é consequência, porque eu preciso pagar as minhas contas. Os boletos eles chegam todos os dias. Só que se eu fizer pelo dinheiro, certamente não vai dar certo, porque eu não estou fazendo com amor. Meus olhos eles precisam brilhar. Eu preciso acreditar no teu projeto para eu poder vendê-lo, para eu poder fazer um bom texto. Meus textos não são feitos com IA. No máximo que eu uso da IA é que ela refine o meu texto, porque às vezes eu não tenho tempo. É aí que a gente entra nos benefícios da IA, porque a IA ela tem esse poder, revisar, refinar, mas o texto ele tem que ser seu. Quando a alguém, essência do negócio. a essência ela tem que ser sua. Quando a pessoa olha para o teu texto, ela tem que te reconhecer nele. Então, até porque outro aspecto que eu comento com as pessoas que é fundamental. Nós estamos aqui numa entrevista, né, já há um bom tempo falando sobre diversos assuntos, e eu falo, olha, se você está respaldado por IA, na hora que você for chamado para falar a respeito de um assunto, você não vai ter oralmente como sustentar qualquer tipo de tema. Vai ter coerência, né? Não, e não vai conseguir sustentar porque a pessoa não tem vernáculo, ela não tem repertório. O repertório que é construído, ela gera em texto através de uma IA. Ela não estuda. Então, por isso que eu digo para as pessoas, estude, procure saber os conceitos. A IA ela trabalha com base na construção de um repertório, que nem sempre está correto. Você tem que ir na fonte, você tem que estudar, você tem que ver se as datas batem, se aquelas informações elas realmente são reais, né? Uma máquina está te produzindo, ela mitiga o seu tempo, otimiza o seu tempo, mas você não pode acreditar nela tudo e falar, olha, faz o trabalho para mim. Não dá. A gente sabe que hoje a comunicação ela ajuda as empresas a venderem mais, né? Os prestadores de serviços, as empresas vendendo os produtos e tudo mais. O que você acha desse movimento mais recente que a gente tem desse boom que é a internet, mas também a importância de quem está por trás do negócio, essa exposição, né? Então você vê, antigamente você não sabia quem era o presidente de uma empresa. Hoje ela está ali gravando conteúdos, participando de entrevistas, eventos, né? Antes você fazia o marketing institucional do pequeno negócio. Hoje essa pessoa ela tem que encarar a câmera e mostrar o que ela pensa, o propósito dela, o que está por trás, né? As pessoas querem saber. Eu acho que principalmente a pandemia trouxe muito isso. As pessoas não estão atrás só de uma marca, né? Eu estou atrás de uma filosofia, de um propósito. As pessoas consomem hoje propósito das empresas. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse agente transformador que foi a internet, onde as pessoas cada vez mais têm que agora dar a sua cara, mostrar o que pensam, trazer essa verdade com o seu consumidor, né? E enfatizar também a importância dentro desse processo de um assessor. Acho que foi fundamental tudo isso que aconteceu e se atomizou, né, utilizando um termo químico, né, se atomizou com a pandemia, que passou a dar ainda mais espaço para ferramentas que até então até eram utilizadas, mas não com a intensidade com que são hoje, né? Então, hoje você tem diversas ferramentas que você pode utilizar a seu favor, né? Hoje o empresário ele tem diversas formas de vender o seu produto, de expor a sua persona, né? De expor a sua empresa, né? E dentro disso você tem a utilização da IA. Então, eu acho que você tem aí uma grande oportunidade de expor os seus trabalhos, utilizar essas ferramentas, desde que você as utilize de uma maneira coerente
e com a orientação de um profissional de assessoria de imprensa ou de comunicação, dependendo do tamanho do projeto, já que eu estou falando tanto de assessoria de imprensa e assessoria de comunicação, assessoria de imprensa basicamente é a construção de release, contato com a imprensa, fazer aquele follow, né, que é o contato diário que o jornalista, assessor de imprensa precisa estar fazendo para estar levando a informação do seu cliente para as mídias. Quando eu digo mídias, a gente entende como mídia, jornais, portais, de grande visibilidade, você tem os canais de TV, você tem os podcasts, você tem os rádios, né, que são os veículos que nós temos. E já a assessoria de comunicação é algo mais abrangente, já envolve a coordenação com uma equipe de marketing, que tem publicitário, né, e vários outros personagens, né, que são necessários para poder coordenar um projeto muito maior, porque aí envolve uma empresa, né? Então aí já não é mais uma pessoa, digamos, necessariamente física, você está tratando de uma marca ou de marcas. Aí você precisa ter todo um planejamento, não só da comunicação, mas você precisa ter como pano de fundo vários profissionais qualificados para poder, junto contigo, dar uma amplitude para aquela informação. E fala um pouquinho hoje, o João Costa, além de assessor de imprensa e de comunicação, você também é colunista. Conta um pouquinho como está a sua vida hoje. Hoje eu escrevo para mais ou menos uns 70 veículos a nível nacional, né? Com editorias diversas. Hoje eu tenho uma coluna na revista Ana Maria, né, voltada para saúde e bem-estar. Escrevo para o El Madrid, que é na Espanha, como já foi dito aqui. Escrevo para Lisboa. Escrevo para a Flórida e para Nova York, para a comunidade brasileira que está lá, né? E isso dentro de parcerias que eu criei, né, fora do país, né? E dentro do país eu já criei pela visão de negócio que eu tinha dentro da comunicação, porque hoje às vezes é difícil, você liga para um veículo, pede, a pessoa nem visualiza a sua mensagem. Então eu falei, então eu tenho que passar a estar dentro desses veículos para poder, a partir disso, estabelecer uma conexão para colocar os meus clientes. Não quer dizer que eu tenho 70 veículos no Brasil e tenho 8 ou 10 fora e eu vou colocar o meu cliente em 90, 80 veículos. Eu, dentro desses veículos, até porque tem as editorias, então você precisa saber direcionar, e existe uma curadoria. Então eu pego um material que fala sobre inteligência artificial, vai entrar às vezes numa revista Grandes Negócios, que é uma revista da qual eu sou colunista, mas às vezes não vai entrar na revista Ana Maria, a menos que essa pauta ela tenha um viés de saúde e bem-estar. Porque não precisa ser necessariamente um profissional da área da saúde para falar sobre bem-estar e sobre saúde. Você, como profissional da área de tecnologia, você sabe muito bem que você pode falar sobre empreendedorismo e vários outros aspectos dentro do contexto corporativo que vão gerar um bem-estar para o teu colaborador. Então a gente tem vários assuntos, vários temas que podem ser abordados, mas aí você tem que direcionar. Porque, por exemplo, você tem uma empresa no Brasil, a menos que você queira que essa esteja fazendo negociações fora do país, é aí que tem que haver também uma linha de coerência, que às vezes você vai explicar isso para o cliente, ele não entende. Ah, mas eu quero aparecer no El Madrid. Tá, mas você tem algum negócio lá na Espanha? Só se você for internacionalizar a sua marca. Exato. Né? Então, tudo isso precisa ser planejado, tudo isso precisa ser pensado, porque às vezes você vai ter um resultado através dos veículos aqui no Brasil, é óbvio, né, por conta do que você desenvolve aqui, e não vai ter, você vai ter talvez uma questão de status, a pessoa queira aparecer, né, em língua espanhola, mas não necessariamente vai ter êxito. Então tem toda uma lógica sobre a qual a gente precisa estar trabalhando, e para isso tem um estudo, né? Eu tenho que entender o que o cliente
ele quer, com qual produto ele trabalha, sobre o que ele versa, que ele conhece, para daí, dentro de um plano de ação, eu começar a trabalhar o projeto dele. Você sabe que você estava falando sobre internacionalizar a marca, tudo, né? Eu estava lembrando de um episódio recente que aconteceu, que eu sempre, toda semana, eu tenho uma reunião com a minha equipe para analisar, né, o podcast de uma forma geral, as marcas, né, de uma forma geral, mas principalmente o podcast. E uma coisa que me surpreendeu bastante, que é o poder da internet, é essa facilidade de você internacionalizar. Sim. Eu comecei a ver que a nossa audiência, ela transcende fronteiras, né? Então, tem gente de Portugal, tem gente dos Estados Unidos. Tudo bem que eu tenho familiares também, mas quando compartilha, né? Você pega um familiar que você está em Portugal e compartilha, são vários outros portugueses que você não conhece que estão assistindo o seu programa, Sim. tudo, né? E já teve uma pessoa que falou, você devia colocar o podcast Arte de Vencer com opção de legendas em inglês, em espanhol, porque às vezes o meu amigo ele não sabe português, mas ele gostaria de ter a legenda lá em inglês, né? Eu até fiquei com isso na cabeça, fiquei de levar e esqueci de levar isso, né? Mas é uma ideia. Isso que eu acho legal da internet, né? Essa facilidade, né? Bom, você vai assim a lugares que você nem imagina. Porque, na verdade, quando eu falo, tem os sites, eu tenho a coluna lá no país, mas todos os sites, todos os portais nos quais você tem a notícia publicada, ela tem repercussão mundial. Porque não é mais como aquele jornal que você escrevia e ele ia para a banca de jornal. Ele hoje, por conta do digital, a tua informação ela viaja ao mundo. O cara lá na China tá lendo o teu texto. É muito legal. É impressionante. Então a gente tem aí uma ferramenta nas mãos maravilhosa. Só que assim, nós temos a ferramenta, nós temos as ferramentas, porém nós precisamos saber utilizar esse ferramental de maneira assertiva. Senão você atira para todos os lados e acaba, né, não tendo um efeito prático, efetivo, né, um retorno daquilo ali que você está fazendo. João, para quem está interessado em contratar um assessor de imprensa ou quiser seguir também um pouco mais da sua trajetória, do seu trabalho, como é que faz? Deixa aí as suas redes sociais, seu contato. Olha, pode acessar o meu @ lá no Instagram, que é o João Costão Oficial. E contato telefônico eu acho melhor a pessoa acessando pelo próprio direct do Instagram, né? Ela pode também falar comigo. Eu atendo. Às vezes eu acho que o João é um robô, porque ele responde rápido, não tem hora. Teve um dia que eu mandei uma mensagem para ele, 1h30 da manhã, ele me respondeu em 2 minutos. Eu falei, esse cara não dorme, deve ser um robô, responde rápido. Você posta uma coisa, ele já tá comentando lá. Eu falei, não dorme, deve ser um robô. É impressionante, é interessante quantas parcerias que eu fiz, quantos trabalhos que eu fiz a nível de assessoria de imprensa para pessoas no exterior, e faço até hoje, e pessoas com as quais eu nunca tive contato. Impressionante. É legal, né? Isso a pandemia trouxe. Agora, é preciso frisar que também ela trouxe uma desconexão entre as pessoas. Né? Hoje, por exemplo, essa conversa que nós tivemos e estamos tendo aqui, onde houve dinâmica, houve emoção, a gente está cada dia mais se perdendo isso. Agora, como a sua fala muito cirúrgica, né, sobre a questão da inteligência artificial, mas também a importância do desenvolvimento das habilidades humanas, a gente também vê que isso também é algo que vai passar a ser visto e já está sendo visto também como algo fundamental. Porque se por um lado a gente tem uma tecnologia que está tomando conta de todos os espaços, por outro lado você vai ter que também desenvolver habilidades emocionais e humanas
para poder dar conta de todo esse espaço que vai ficar, porque o ser humano vai passar a ter cada vez menos obrigações, digamos assim, né, de trabalho, porque as ferramentas que estão vindo são para realmente otimizar e você ter mais tempo. Exato. João, eu quero parabenizar a sua trajetória, agradecer pela pessoa que você é. Eu tenho muito orgulho de ser um grande parceiro seu, um orgulho imenso. É recíproco. Né? Um orgulho também muito grande ter na minha equipe o Thiago Simpatia, que também está aqui, É um né, irmão. no bastidor. Eu acho que vocês dois são pessoas que são a prova de que o mundo pode dar certo. E obrigado por conseguirem furar essa bolha de pessoas que vieram da periferia, né, que ninguém acreditava, que tinha de tudo e a facilidade para ir para o caminho errado, sem dúvida, né, que passou por todas as dificuldades, não tinha muitas vezes o que comer, aonde morar, sofreu todo o preconceito na pele, né, pelo fato de ser preto, pelo fato de ser da periferia, pelo fato de não ter as oportunidades, né? Então, muito obrigado por você conseguir ter essa força, essa resiliência e ser uma prova para a sociedade de que aonde você quiser chegar, você chega. A arte de vencer está dentro de você, não procure em lugar nenhum, está dentro de você. Então, eu quero realmente agradecer a vocês por serem provas de que o Brasil e o mundo pode dar certo. E, sociedade, vamos abrir os nossos olhos e vamos refletir como a gente está tratando os nossos irmãos, né? As pessoas que... tem muita gente boa no mundo, então vamos ter um olhar para isso. Então, muito obrigado mais uma vez. E eu queria que você olhasse para essa câmera e falasse com os milhares de pessoas que estão ali, nesse momento, na periferia, como você, da onde você veio, e que estão passando por situações parecidas daquela antes da sua trajetória vencedora. Eu queria que você agora falasse diretamente com elas e desse aí a sua arte de vencer para eles. Em primeiro lugar, obrigado a você, Cláudio, pelo convite, pela confiança, né? E que você continue sendo esse ser humano singular que você é. O que eu tenho a dizer para quem está me assistindo nesse momento eu fui criado pela minha avó. Tudo que eu contei aqui eu acho que dispensa qualquer comentário, mas você não precisa ter necessariamente uma história parecida com a minha. Às vezes você está dentro de um lar, né, desagregado, às vezes você está passando por N situações que te desmotivam de continuar, às vezes você não vê no estudo um caminho, às vezes você não vê, na verdade, em nada que está à sua volta um caminho. Você só vê um único destino para você, o fim. Eu estive diante dessa situação, né, de ver o fim e nunca ver o caminho de saída, mas eu sempre tive dentro de mim a certeza de que a fé, ela é capaz de tirar você da onde você está, né? A fé prática. Não adianta você pedir e ficar esperando. Nada cai do céu. Nada caiu do céu na minha vida. Não continua. Aliás, nunca caiu e não cai. A todo momento eu tenho que provar o quanto eu sou bom naquilo que eu faço. Até pelo contrário, né? Até escutei o Thiago Simpatia falar esses dias. Né, o nome Thiago Simpatia, né, o nome que a gente cria, às vezes as pessoas acham que é fácil, mas não, muito pelo contrário, a gente passa a ter uma obrigação ainda maior e as pessoas acham que para a gente as coisas vão ser mais fácil. Não é mais fácil, tudo é mais difícil, porque você passa a ter um nome e esse nome traz o peso da responsabilidade de você todos os dias ser o melhor naquilo que você faz. Então não desista, estude, se dedique, procure ser a sua melhor versão e siga adiante, porque há um espaço para todos. Só não existe espaço
para aquele que é preguiçoso, para aquele que se acomoda e para aquele que terceiriza os seus problemas para o outro. Nunca existe um outro, existe nós. E esse nós está dentro da gente. A gente tem que buscar entender os nossos erros, os nossos acertos, e aí sim chegar a um denominador comum de que a partir da nossa determinação, da nossa entrega e da nossa busca incessante pelo conhecimento, a gente chega lá. Fala a verdade, é um lorde, né? Obrigado, parceiro. Gratidão. Obrigado, Gratidão. muito sucesso para você e tamo junto aí nessa jornada. Tamo juntos. Se você gostou desse episódio, dê o seu like, comente e compartilhe. Muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um episódio do podcast Arte de Vencer. Até lá!